Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que se identifica com o nosso trabalho espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, estimo a todos um domingo abençoado. Deixe o seu like ou o seu dislike, se inscrevam aqui no canal e, por favor, ativem o sininho. Antes de falar das notícias do Vasco da Gama, eu passo aquele informativo. Eu peço a vocês, por favor, vocês que têm carinho com relação à minha pessoa, que preza aí pelo meu trabalho, vocês sabem que a gente tomou um strike aqui no YouTube. Vamos ficar 3 meses sem fazer lives nesse canal aqui. E eu peço a gentileza de vocês, esse canal aqui tem mais de 60 mil inscritos, para vocês se inscreverem no novo canal. A gente está fazendo as nossas lives por lá, tá bom, meus amigos? Então eu conto com a participação de cada um de vocês lá na nossa live. O link do novo canal eu vou deixar na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. E meus amigos, neste vídeo a gente vai fazer cobrança, a gente vai fazer algumas denúncias, vamos também aqui falar sobre o jogo de ontem. O Vasco deixou 3 pontos escapar e vamos falar aqui sobre a situação das eleições do Vasco da Gama, que está longe de acabar. Meus amigos, a gente primeiramente vai fazer uma cobrança a essa diretoria do Vasco. O Vasco caminha, meus amigos, para o 5º mês, é isso mesmo, de salários atrasados. Perfeito? 5º mês. Os atletas do Vasco da Gama não aguentam mais. Isso, obviamente, que vai para dentro de campo. Os funcionários do Vasco estão indo aí para 3 meses de salários atrasados. A gente vem cobrar aqui para que seja paga a rescisão dos funcionários que foram demitidos do Vasco da Gama. A gente pede isso, é uma exigência que a gente faz. Porque existem pessoas, e eu estou colocando no plural, que estão aí sofrendo. Outra coisa, essa situação do ato trabalhista precisa ser resolvido, porque vai chegar penhora aí. Assim como a situação da dívida fiscal do clube e também a situação aí envolvendo toda aquela situação das certidões. A gente vai cobrar aqui. Bom, meus amigos, dito isto, a gente vai falar sobre a partida de ontem, porque uma vitória que estava nas mãos do Vasco da Gama chegou no momento do jogo que houve uma desconcentração. O Marcelo Cabo precisa efetivamente ter consciência que ele precisa treinar alguns fundamentos do futebol. Defensivamente, essa bola aérea, o Vasco tem que ajeitar o posicionamento defensivo. Ofensivamente, gente, o Vasco perde muito gol, tem que treinar muita finalização. Com esse empate aí com Madureira, infelizmente, eu creio que as nossas chances no Campeonato Carioca de chegar às semifinais foi por ladeira abaixo. O Vasco volta a campo na terça-feira, às 21h35, para poder jogar contra a equipe do Fluminense, clássico lá no Raulino de Oliveira. Perfeito, gente? E vamos ver aí se o Vasco desempenha um bom futebol. O Miranda sentiu um incômodo na coxa, a lesão parece ser
mais grave do que a gente imagina e será reavaliado para essa partida. O Hernando inicia o trabalho de transição, o zagueiro que recentemente foi contratado para enfim voltar aí aos gramados. Vai fazer o que? O Cabo ficou satisfeito com aquilo que ele viu ontem. Falou que o Vasco jogou muito, mas que o resultado foi ruim. Deixa aí nos comentários, por gentileza. O Vasco precisa de reforços, reforços que cheguem para poder resolver os nossos problemas de forma imediata. O Vasco precisa reforçar o elenco, perfeito? Não vai ser Morato, não vai ser Matheus Jesus que vai fazer esse elenco do Vasco ficar mais forte. É jogador mesmo que chegue para poder jogar. Meus amigos, com relação às eleições aí do Vasco da Gama, a Justiça está cobrando a listagem da Eleja online com emergência e de forma obrigatória. Dr. Paulo Roberto e o Dr. Camilo Rulieri estão cobrando lá na ação dos Templários. A gente tomou conhecimento que eles contestaram a ação lá dos Templários e a listagem da Eleja não chegou. Isso é muito importante, inclusive para o julgamento que a gente vai ter aí no dia 6 aí de abril. Então, vamos ficar atentos com relação a esta situação, porque a gente afirma que não tem ata da gincana que aconteceu no dia 14, assim como não tem a listagem da Eleja online. Alexandre, esse assunto já está batido, só que o prazo para eles entregarem também acabou. E a gente olhou o processo de cabo a rabo e não tem a listagem, perfeito? Então é o seguinte, as coisas estão clareando, está igual batom na cueca, não tem como justificar o injustificável e as coisas aí estão caminhando para dar Vasco na ação dos Templários. Com relação ao julgamento do dia 6, a gente faz aquela ponderação aqui para a gente ter calma, que a situação ali no recurso do Levenciano e do Monteiro são situações mais complexas, mas as coisas caminham de vento a popa aí na ação dos Templários, perfeito? Recentemente, o seu Eloy teve aqui no nosso canal, passou muita confiança para a gente e de lá para cá as coisas clarearam ainda mais, perfeito? Então a casa caiu, as máscaras caíram, certo? E fiquem atentos, vascaínos espalhados por todo o Brasil, porque em breve a gente vai ter mudanças aí na presidência do Vasco e quem viver verá. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se inscrevam lá no outro canal, Vasco Neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!